Mas eu queria perguntar para o Padre Wellington, ele que está falando bastante sobre essa questão do marco do Papa Francisco em relação à misericórdia, a essas cenas que têm marcado a gente nesses dias e que a gente tem lembrado muito, Padre Wellington. Uma que me marcou foi ele andando ali na praça, São Pedro, né? Sim. Na época do Covid-19, que foi um momento assim de silêncio, ele andando sozinho ali na praça, com uma chuva bem fina. Sim. E colocando, né, a vida de todos nós, né, do mundo inteiro que sofreu com essa Covid-19. Então a gente realmente tem umas cenas que marcam realmente esse legado do Papa Francisco da misericórdia, da graça, né, de estar sempre colocando todos nós em oração, principalmente nesse momento que foi tão difícil para todos nós na Covid-19. Verdade, viu, Casey? Eu acredito que esse seja um dos capítulos mais importantes da encíclica dos gestos, como disse a professora Alzirinha, do magistério do Papa Francisco. Porque quando nós enfrentamos a Covid-19, nós tivemos em 2 momentos a vivência também da Semana Santa com a ausência dos fiéis na igreja. E a insistência do Papa Francisco em aderir aos protocolos sanitários para que as pessoas se cuidassem, para que valorizássemos o avanço da ciência, para que acreditássemos na chegada de uma vacina, para que rezássemos pelos profissionais que estavam na linha de frente do combate à Covid-19. Eu acredito que antes daquele momento, um outro me chamou muito a atenção, foi a rua da Igreja de São Marcelo, em Roma, vazia. O Papa para a mais ou menos um quarteirão de distância da porta da Igreja de São Marcelo, onde ele vai visitar aquele crucifixo que foi levado para Roma durante a peste. E o Papa vai visitar esta igreja e depois ele pede que levem esse crucifixo para a Praça de São Pedro. E ali ele faz uma pequena procissão. Eu acredito que ali ele resume a imagem do peregrino da esperança. O Papa resume a expectativa de esperança de todo o mundo, de poder caminhar, de poder ir à igreja, de poder rezar. E o Papa demonstrou uma empatia muito grande ao observar a gravidade que a Covid-19 levou à consciência de governos, de pessoas, né, e também da instituição igreja. Ele foi o primeiro a insistir para que a igreja rezasse pelos profissionais de saúde, pelo desenvolvimento das ciências e também pelo cuidado com os fiéis, pedindo que os padres, os religiosos, as religiosas estivessem próximos ao seu povo, né, mantendo esse cuidado de proximidade para com todos. Então, aquela cena do Papa na Praça São Pedro é a imagem do peregrino da esperança. E é interessante, Padre Wellington, porque nós contemplamos no gesto do Papa Francisco aquilo que ele falava nas suas homilias, né? O encontro, a proximidade, o diálogo, a empatia. Por diversas vezes o senhor utilizou essa palavra, sim, empatia, né? Nós vivemos num mundo onde as pessoas vivem aí crises de relacionamento, crises políticas, e nós precisamos compreender que aquilo que ele fala lá na Fratelli Tutti, né? Somos todos irmãos. Criar pontes de relacionamento, de diálogo, para uma construção e uma cultura de paz. A fraternidade é um ponto que o Papa Francisco buscou fazer com que o mundo redescobrisse. A fraternidade, mas não qualquer fraternidade, onde nós nos entendêssemos todos irmãos, moradores da mesma casa comum. O esforço do Papa em ir, por exemplo, até Assis, para assinar a carta Fratelli Tutti, dizendo que nós somos todos irmãos, parte do primeiro chamado de São Francisco, onde ele chama de irmãos e irmãs toda a realidade criada no mundo, não somente o seu semelhante, mas todos os bens naturais, todos os animais, toda a realidade universal criada por Deus, nesta realidade de irmandade, de fraternidade. E a relação de fraternidade, ela é marcada pelo respeito, ela é marcada pela equidade,
ela é marcada pelo diálogo, coisas que têm faltado nos dias de hoje. Nós vimos aqui no nosso país, mas não somente aqui, em outros países ao redor do mundo, situações de conflito, de beligerância, por conta de questões políticas, por conta de posicionamentos antagônicos. Isso tem acontecido e levou o Papa a ficar muito preocupado com tudo aquilo que estava acontecendo no mundo, com os acenos políticos, com os conflitos dentro das nações, entre nações, com o enfraquecimento, por exemplo, de grandes organismos e instituições que visavam a busca da concórdia e da paz, como a Organização das Nações Unidas e tantos outros, a FAO, que visa o combate da fome no mundo, e tantos outros organismos. O Papa chamou a atenção para o fracasso da guerra, que não leva ninguém à vitória por excelência, por assim dizer, porque na guerra tem quem perde mais e quem perde menos, mas todos perdem na guerra. Então, o Papa chamou a atenção para isso, se preocupou muito com a questão da Ucrânia. Ele enviou o cardeal, que é o responsável pela área social do Vaticano, para levar ambulâncias, para levar proximidade, para escutar as pessoas, para levar palavras do Papa àquela região. Ele também expressou o desejo de ir àquele lugar. Talvez, se não fosse a enfermidade, o Papa talvez tivesse ido sem ter o medo e o receio que as nações imprimem diante desses conflitos, de estar ali. Lembremos que o Papa abriu o Jubileu da Misericórdia na República Centro-Africana. Quando o Papa abre o Jubileu lá na República Centro-Africana, ele vai para um país onde tem conflito de guerra civil, uma catedral que está quase semi-destruída, as portas que ele abre são portas de madeira dentro de um templo que estava passando por recuperação. Então, ele escolhe para quê? Para demonstrar o gesto de proximidade. É um Papa de fronteira, é um Papa que vai ao encontro daqueles que estão apartados do centro. Porque para quem está no centro, talvez pode se pensar, não, aqui está tudo bem, né? Não tem nada disso acontecendo ao redor do mundo. Mas o Papa chama a atenção para a gente escutar o clamor da periferia do mundo. E eu acho que isso é a contribuição fundamental do Papa Francisco para a Igreja no tempo atual. Era o que eu dizia, né? O Papa Francisco, ele deu voz a quem não tinha voz. Ele trouxe para o centro aqueles que estavam na periferia.